Vai fazendo esse exercício algumas vezes. Nossa, você vai ver que a fobia vai diminuir muito. E algumas pessoas, isso talvez seja suficiente até para curar a fobia. Olá, destemidos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. Anderson, eu queria muito tirar uma dúvida. A gente tem falado muito aqui nos podcasts sobre as reações, sobre as importâncias que têm os padrões mentais. Qual que é a importância das reações físicas, das reações que as pessoas apresentam no corpo com relação à fobia? Antigamente, quando as pessoas falavam isso, tinha uma conotação meio espiritual. Hoje a gente sabe que não tem nada disso, mas antigamente tinha, até eu via isso assim, que é aquela, quando fala assim, a sinergia entre a mente e o corpo, né? Parece que a gente está falando de uma coisa espiritualizada. E aí hoje a gente tem cada vez mais evidências científicas de como que o corpo está conectado com a mente, numa relação assim muito próxima, de quase que a gente pode falar que o corpo também pensa. Que o corpo, por exemplo, descoberta bem recente mesmo, assim, se não me engano, de 2 ou 3 anos. É coisa muito recente que, por exemplo, existem algumas células no nosso intestino que são células que têm até sinapses, com padrão de comportamento ou padrão sináptico muito parecido com células do cérebro, ou até células nervosas no intestino. Por isso que tem aquele ditado, né? Nossa, fulano tá enfesado, né? E aí hoje o ditado faz mais sentido, porque realmente, e a gente nota isso quando a pessoa está com o intestino ruim e tal, ou fica mal-humorado, ou fica com outras emoções, e uma coisa liga a outra. É uma via de mão dupla. Já viu pessoas, por exemplo, entram num estado emocional tão forte que dá uma dor de barriga e tem que ir correndo pro banheiro. Ou então a pessoa está com alguma coisa na barriga e a cabeça sofre. A pessoa, sei lá, está com algum problema intestinal, uma infecção, e a cabeça também, a pessoa fica mal-humorado. Só que isso é no corpo inteiro. O corpo inteiro tem essa sinergia de você alterar a mente e alterar o corpo, ou de alterar o corpo e isso produzir um resultado na mente. Então, saber isso é uma chave poderosa, principalmente para quem quer alterar uma fobia, para quem quer superar uma fobia. Então, é um dos caminhos, eu diria, mais subestimados para alterar padrões psicológicos, mas eu diria que, se a pessoa souber usar, pode ser um dos mais poderosos. Olha que incrível. Eu vou até repetir. É um dos caminhos mais subestimados, tentar alterar padrões, alterando coisas no nosso corpo, mas talvez seja um dos mais poderosos, um dos meios mais poderosos, principalmente dependendo do padrão de personalidade da pessoa. Olha que louco, dependendo do padrão de personalidade da pessoa, talvez seja melhor para ela tentar alterar os padrões psicológicos dela, mudando algumas coisas no corpo. Algumas são meio que óbvias, por exemplo, alimentação. Tem determinados tipos de alimento que vão deixar a gente mais suscetível a certos tipos de estados emocionais. Nem vou entrar nessa seara de alimentação porque é bem complexo. É bem complexo. Mas outras coisas mais simples. Daqui a pouco eu vou entrar em umas mais profundas, mas, por exemplo, exercício físico. Exercício físico, aí libera várias substâncias, como... esqueci de não pode falar o nome de... Ai, nossa. O YouTube não gosta que fala as inas, e aí vocês lembram, né? Todo mundo sabe o que é. Essas substâncias, por exemplo, isso eu posso falar, um hormônio, né? Esses hormônios que vão sendo liberados no nosso corpo, eu tive a explicação de um médico, adorei essa metáfora, porque ele falou exatamente isso. Ele falou, o que é um hormônio, Anderson? Hormônio é qualquer coisa que sai de um lugar do seu corpo, é fabricado, né, no seu corpo, e sai de algum lugar do seu corpo e vai para outro lugar ligar uma chavezinha, rodar, acionar um botãozinho, ligar. Ele é realmente a chave, o hormônio é a chave que vai lá e liga. Então, se você altera os hormônios no seu corpo, isso vai entrar na sua corrente sanguínea e muda o estado. Muda. As mulheres sabem perfeitamente, né? Por exemplo, o período pré-menstrual, os hormônios fazem uma festa, né? No cérebro, no corpo, em tudo. Tem uma pesquisa que eu adoro. Pode pesquisar no YouTube, tem MCUD, posturas de poder, alguma coisa assim vocês vão achar no YouTube. Nossa, eu adoro essa pesquisa. Ela provou que isso a gente já tinha. Isso, por exemplo, coisas que a PNL já traz desde a década de 70. Se você alterar a sua postura, você altera padrões no seu cérebro. A postura mesmo, a forma como você senta, se você senta com a cabeça mais para cima, se você fica com... A gente
meio que sabe isso um pouco, mas tem algumas posturas ainda que realmente colocam a gente em estados muito favoráveis, mas é muito mesmo, não estou exagerando. E aí, qual foi a pesquisa que ela fez? Pegava pessoas e aí colocava, por exemplo, uma das posturas que ela chama é a postura da Mulher Maravilha, que é com os punhos cerrados assim, com a mão na cintura. E pedia as pessoas para ficar nessa postura por 2 minutos só. Só que o que eles faziam? Vinha para a sala, pegava amostra de saliva e media a quantidade de testosterona e media a quantidade de cortisol. Testosterona é extremamente importante para várias coisas. Não só para homem, para mulher também. Para várias coisas em relação... Por exemplo, ele é considerado um dos hormônios da ação. Se esse hormônio estiver muito baixo, a pessoa tende a ficar mais letárgica, a ser menos proativa. Também é um hormônio que está ligado à agressividade. Só que a agressividade, em certo nível, ela pode ser saudável. Você, por exemplo, tem uma postura mais agressiva em relação ao desafio que você quer fazer. Por exemplo, arrumar seu quarto. Caramba, sabe quando você faz as coisas na base da raiva? Vai lá e faz. Às vezes é útil, né? É isso. A gente costuma muito ver as pessoas falando assim, hoje foi na base do ódio, né? Sei lá, ir para um treino, fazer né, uma atividade física, né? Sim. E tem muitas coisas que a gente faz desse jeito, né? Na base da raiva ou sei lá, de alguma emoção dessa. E o que ela notou? Aí a pessoa vinha para o experimento, eles colhiam saliva, a pessoa ficava 2 minutos só nessa postura ou outras posturas. Por exemplo, uma outra era assim, tipo a pessoa sentada na cadeira, assim, ficava assim por 2 minutos, com os pés em cima da mesa assim cruzado. Uma outra era olhando assim para cima. E mais algumas. Ela chamou isso de power poses, que seria poses de poder, uma coisa mais ou menos uma tradução livre. 2 minutos, o nível... Eu vou ter que falar o nome dos hormônios. Tomara que o YouTube não sacaneie a gente. A testosterona subia 20%. É muita coisa. Sim. Subia 20% e o cortisol abaixava 15%. 2 minutos nessa postura. Olha só, uma pessoa que pega um homem, por exemplo, e aumenta a testosterona dele em 20%, mas mantém o cortisol alto, que é o hormônio do estresse também, vai se tornar uma pessoa extremamente agressiva e principalmente imagina, a pessoa com nível de estresse alto, seria uma péssima combinação. Mas uma postura dessa, olha só, coloca a pessoa com um hormônio, por exemplo, o hormônio da agressividade mais alto, só que o hormônio do estresse mais baixo. Aí isso gera um certo equilíbrio. Aí eles fizeram testes para provar, assim, por exemplo, a pessoa ficava mais proativa, aumentava o otimismo, aumentava a proatividade e, assim, mudando uma postura. Quando eles viram isso, que dava para medir na saliva a quantidade de alguns hormônios tinham mudado, aí eles ficaram loucos, aí aumentaram o experimento. Aí o que fizeram? Colocavam as pessoas aí separaram 2 grupos. Um grupo, aí daqui a pouco eu vou falar por que isso é tão útil para a fobia. Separaram em 2 grupos, e aí um grupo não fez essas posturas, só ia lá e depois ia fazer um teste, daqui a pouco eu vou falar que era esse teste, e o outro grupo fez as posturas lá por 2 minutos e ia para o mesmo teste. O teste era o quê? Uma entrevista de emprego. Quem fez as posturas por 2 minutos antes de ir para a entrevista foi melhor avaliado nas entrevistas. Independente do currículo, independente das capacidades que a pessoa tinha. O entrevistador não sabia quem era quem. Quem tinha feito e quem não tinha. Justamente para não influenciar na decisão dele, né? Isso. Legal. Exatamente. O entrevistador não sabia quem tinha passado pelas posturas. Mas os que passaram pelas posturas primeiro foram melhor avaliados. Porque a pessoa estava se sentindo mais confiante, se sentindo mais ativa. Elas relataram que conseguiram se expor melhor, conseguiram falar melhor, falar o que gostariam de ter falado na entrevista. Então, você vê, 2 minutos. 2 minutos. Agora, imagina você alterar a sua postura, não só por 2 minutos, mas pela vida inteira. Você naturalmente acordar e ter uma postura diferente. Sim. Você naturalmente se sentar e já sentar numa postura diferente. Eu estava lendo um livro do Tony Robbins, que ele fala sobre depressão. Tem uma parte que ele toca no assunto sobre depressão. E aí ele fala, né, de quem é depressivo tem uma tendência muito a olhar para baixo, né? E eu acho que é justamente a sensação que a pessoa depressiva tem de estar
para baixo mesmo assim, né? Então, ela põe o olhar para baixo. E aí que com alguns hábitos, né, por exemplo, às vezes até uma prática de um esporte, de alguma outra atividade que mude um pouco o foco e que faça ela olhar para cima, ajuda ela a sair desse estágio depressivo, Exatamente. né? Não, teve um terapeuta que fez exatamente isso que você falou. Era uma senhorinha que ela estava com depressão e aí ele receitou para ela jogar vôlei. Assim, além de ser um esporte, além de ter interação social com outras senhoras e tal, obriga a pessoa a ficar olhando para cima, pelo menos por 1 hora por dia, 1 hora e meia. É tirado desse livro, inclusive, essa abordagem. E aí eu estava falando, caramba, imagina você instalar isso no seu dia a dia. Você tá com uma postura diferente naturalmente, ao invés de estar forçando. Naturalmente eu reprogramei a minha postura para ela ficar diferente. Naturalmente eu reprogramei o meu olhar para ficar diferente. Tem gente que relata que até a voz muda depois de um tempo. A pessoa, por ter mudado a postura, o tom de voz ficou diferente. Tinha uma moça que ela tinha fobia e ela tinha um pouco de gagueira. Ela só gaguejava em determinados contextos. Aí eu antecipei isso para ela. Eu falei, a gente vai acabar com a fobia, a gente vai fazer uma técnica aí para acabar com essa gagueira também. E eu falei, talvez a sua voz mude. Ela, o quê? Ela, não vou ficar com voz grossa não, né, de homem? Eu, não, calma. Porque eu percebi que a voz dela era... Sabe aquela pessoa que fala para dentro, assim, com a boca... Quase que não abre a boca. Aí eu falei, muito provavelmente você vai melhorar a forma como você coloca a sua voz. A dicção. Provavelmente a dicção, essa palavra que eu estou procurando. A dicção vai melhorar muito e às vezes, você vê, né? Às vezes a pessoa precisa ir para um fonoaudiólogo para trabalhar tudo isso e tal. E eu falei, é muito provável que isso que a gente vai fazer reverbere na sua voz e você comece a falar de forma melhor. Ela, nossa, isso vai ser bom demais no meu trabalho, porque eu falo muito, eu converso com as pessoas. Eu falei, exatamente. Eu falei, essa sua forma de fechar a boca e não abrir tanto a boca para falar é um resultado emocional. Não é falta de treino, não é falta de... Sim, se ela fosse num fonoaudiólogo, com certeza, ele ia ajudar ela. Olha só que louco. Eu ajudei ela. Ela acabou com essa questão da gagueira e com a fobia. Talvez existisse uma probabilidade, não é certeza isso que eu vou falar, do contrário acontecer também. Se ela fosse primeiro num fonoaudiólogo, resolvesse a questão da voz, começasse a colocar a voz de um jeito diferente, isso ia criar uma sinergia no corpo e a mente querer acompanhar. Se a pessoa está falando diferente, então a mente tem que estar diferente também. E se você treina a sua postura, por exemplo, para ficar diferente, a mente tem que acompanhar. O nosso cérebro trabalha com uma palavrinha chamada coerência. Coerência, coerência. O nosso cérebro ama coerência, para o bem ou para o mal. Assim, ele quer ver as coisas coerentes. Então, se eu estou triste, é coerente que o corpo encolha, se encurva. Se eu estou alegre, aí o cérebro faz o quê? Expande o corpo. E aí o contrário funciona. Se eu fico olhando para baixo, curvado, aí a mente acompanha. Então, você falou que o Tony Robbins falou de olhar para baixo, né? Na depressão. E geralmente as pessoas olham para baixo e à direita. Ou a cabeça meio inclinada para a direita e aquele olhar assim, sabe? Principalmente se você flagrar a pessoa no momento que ela está ali sem fazer nada, de repente sentado, esperando um ônibus ou alguma coisa, às vezes até em pé, no elevador. Cara, a pessoa pode olhar para qualquer lugar. Na maioria das vezes, ela vai tender a olhar para baixo, mas nessa direção aqui. Por quê? Só abrindo um parênteses aqui, quando a pessoa está olhando para baixo, ela está acionando qual canal do funcionamento do cérebro? O canal sinestésico, que é o canal das sensações. Qual é o sentimento que uma pessoa que tem depressão fala que sente? Ela sente que está dentro de um buraco. Por isso o nome depressão. Né? A pessoa sente que ela entrou dentro de um buraco, uma depressão, e sabe aquela sensação de que, nossa, não consigo sair daqui de dentro. É uma sensação física mesmo. Né? E aí, para a gente ficar nessa sensação física quase que 24 horas do dia, a nossa mente tem que ficar nesse canal das sensações físicas. Quando você joga o cérebro para o canal das sensações físicas, o olhar tende a ficar para baixo.
Já viu pessoa tentando ouvir uma coisa? Aí faz assim, né? Ou então, até olha para um lado ou olha para o outro, assim. Quando você vê uma pessoa olhando para um lado ou para o outro, principalmente assim, ó, lateralmente, ou ela está realmente tentando ouvir uma coisa, ou ela está pensando através de diálogos internos, frases, vozes, ou ela está tentando lembrar uma música. Raramente você vai ver uma pessoa tentando lembrar uma música olhando assim para cima. Ela, como é que era aquela música mesmo? Aí vai olhar assim para o lado. Como é que era aquela música? E olha assim, não, era... Aí a pessoa está tentando balbuciar, lembrar a música ou o som, vai estar olhando assim, ó, para um lado ou para o outro. Verdade. Se a pessoa está tentando lembrar uma imagem, caramba, como é que era mesmo a cor da roupa que a pessoa estava usando, era assim e tal. Aí vai procurar aqui em cima, olhando em cima. Entendi. Nossa, eu abri um parênteses enorme aqui. Deixa eu só voltar na sua pergunta. Olha só, para quem tem uma fobia. Tem algumas coisas que são engraçadas, outras nem tanto em relação a isso. Vou começar com as mais leves. Por exemplo, geralmente, quem tem fobia de inseto, barata, lagartixa, grilo, sei lá. Quando eu começo a conversar com a pessoa e a pessoa começa a falar sobre a fobia, tem algum momento que ela vê. Já viu? Você está contando a história, você está lembrando, teve um dia que eu estava no carro, não sei o que lá, as imagens começam a vir. Sim. Quando surge na cabeça da pessoa o objeto da fobia, seja uma barata, uma lagartixa, sei lá o quê, cara, o corpo da pessoa reage. Na hora eu sei exatamente a hora que a pessoa viu o bicho, sei lá o quê, porque o corpo... tinha uma moça que ela fazia assim, ela tinha fobia de mariposa. Quando eu estava conversando com ela pela webcam, pelo computador, mas assim, é tão brilha os olhos, é tão nítido que eu conversando com ela, é porque uma vez e tal, eu estava aqui em casa, aí entrou uma mariposa e não sei o quê. Aí quando ela veio, ela tipo fazia assim, sabe? Com a mão assim, tipo, encolhendo para junto do corpo, como assim, eu não quero que esse bicho me toque. Se protegendo. Mas ao mesmo tempo fazendo assim, e a cabeça fazendo assim, ó. Tipo, tira essa imagem aqui da minha tela mental. Nossa, e aí, depois de um tempo, isso salta aos olhos, não tem como. Tinha uma moça também que ela tinha fobia de lagartixa. Nossa, só de falar do assunto, ela ia se encolhendo assim, e os pés, principalmente. Os pés iam fazendo assim, e ela, Anderson, eu tenho muita fobia de lagartixa, não sei o que e tal, procurando ao redor. Existe alguma forma da pessoa identificar essas reações no corpo dela? Porque, às vezes, assim, ela tem alguma reação que ela não consegue ter clareza de que aquilo dali é do objeto da fobia. Às vezes ela acha que é de uma outra coisa. Como que ela pode identificar isso aí? É um pouco difícil. Eu recomendo que a pessoa não tente fazer isso na hora da fobia. Na hora da fobia, a pessoa quer gritar, correr, fazer qualquer coisa, menos pensar. Primeiro, faz isso simulando. Anderson, eu não consigo nem fechar os olhos para pensar na minha fobia. Faz de olhos abertos. Imagine que você está contando uma história para alguém. Finge que... E aí pega um dia que aconteceu. Teve um dia que surgiu lá a coisa da minha fobia e foi muito ruim e tal. Imagine que você está contando para alguém. Como é que foi? Passo a passo. Início, meio e fim. Início foi assim, assim e tal. Aí surgiu a coisa da fobia e, meu Deus, eu comecei a gritar. E a lagartixa caiu do teto e caiu no meu ombro, meu Deus. E foi uma sensação. Quando a pessoa estiver contando, vai começar a surgir os sintomas, os efeitos no corpo. Preste atenção. Como é que fica a sua postura? Como é que fica o seu batimento cardíaco? Como é que fica a questão de suor? Anderson, em mim não vem suor. Beleza, não vai vir todos, não vai vir no corpo inteiro. Às vezes pode ser no corpo inteiro, mas coisas diferentes. Tem gente que vem tremor, tem gente que não vem. Aí preste atenção no que começa a surgir. Sensações na pele, sensações nos músculos, e, às vezes, mudança de temperatura, sente o corpo aquecer. Tem gente que sente sintomas mais difíceis de descrever. Então, a pessoa vai falar assim que vem um calafrio, ou vem um asco, ou vem um frio na barriga. E aí eu estava falando das engraçadas, né? Assim, algumas reações a pessoa assim, tipo, não. Algumas, assim, mais tensas que eu já vi, assim. Por exemplo, a pessoa vinha uma sensação de desmaio. Essa moça que tinha fobia de agulha. E aí, só de falar do assunto, ela falou, Anderson, eu tô aqui falando e já, tipo, minha vista começa a querer embaçar,
Aí a sua voz já começa a querer ficar meio longe, assim. Ela falou, eu sei que eu não vou desmaiar aqui, mas sabe? Aí eu não sei. Então eu falei, então tá bom, já. Eu quebrei o estado ali. Eu falei, não, então não precisa contar mais o resto da história, não. Que eu já consegui calibrar. Uma outra moça também tinha sensação de desmaio. E só que o dela ainda era pior, porque ela estava com fobia, ela já estava com síndrome do pânico. Então, se ela estava num lugar que começava a encher de gente, aí começava a vir um sintoma. Só que qual é a reação de geralmente quem tem uma fobia? Querer correr, gritar e sair dali. Sair de perto do objeto da fobia. O dela ainda era pior, porque vinha uma sensação de desmaio. E aí, realmente, o corpo começava a desvanecer, a vista escurecer. E aí, ela também corria, mas assim, imagina o perigo dela correr e desmaiar e passar mal de verdade. Geralmente, ela corria para o carro. Então, ela falou assim, não, a gente hoje, quando ela chegou para mim, ela falou, hoje a gente sai, o carro tem que ficar num lugar estratégico, fácil de eu chegar nele. Se a gente for ao supermercado, o carro tem que estar parado na porta do mercado. Se a gente for ao shopping, enfim. E aí a vida dela estava um terror já. E aí é um alerta que eu faço sempre para as pessoas e que para não deixar uma fobia sem resolver, porque uma fobia tende a virar uma síndrome do pânico, que foi o caso dela. Olha só, começou com a fobia de ônibus. Tenho fobia de ônibus e não ando de ônibus mais. Comprei um carro, só ando de carro. Beleza, Anderson, está resolvido meu problema. Dó. Toda fobia, mas a grande maioria das fobias tendem a piorar e tendem a virar uma síndrome do pânico. Nossa. Então, igual no caso dela, era uma fobia banal de ônibus. Beleza, é só eu não andar mais de ônibus. Só que aí essa fobia foi indo para outras áreas da vida. Daqui a pouco, quando ela chegou para mim, ela já estava com síndrome do pânico, já não saía mais de casa para muitas coisas. Raramente, quando saía de casa tinha que ser com o marido, com toda essa estratégia. E aí, uma coisa muito comum, a pessoa começar a limitar a vida dela por causa da fobia. Então, abri um parênteses aqui, mas assim, vamos lá, gente, vamos resolver as fobias. Não, tem algumas poeirinhas que a gente deixa embaixo do tapete, não deixa essa não. Deixa eu aproveitar a dica do Anderson e falar para vocês entrarem no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. No Instagram a gente publica um material diferente, então segue a gente lá, curte o material que a gente posta, curte esse vídeo aqui, dá um like, segue a gente no canal, faz a inscrição aí e compartilha com as pessoas que vocês sabem que têm algum medo, alguma fobia, porque o nosso conteúdo ajuda muito as pessoas a aliviarem esses sintomas que ela tem, a esclarecer também muitas coisas que elas têm dúvida ou que elas não têm ainda o conhecimento, né? E é a nossa missão, ajudar as pessoas a acabarem com as fobias. Aí. E quanto mais, melhor. Então, compartilha esse material aí. E é muita gente. Só de fobia de altura, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para subir numa passarela, atravessar uma passarela, ou pegar um elevador panorâmico, só de fobia de altura, deixa eu resgatar um número aqui, aproximadamente 4 milhões de pessoas. É muita gente. Só de altura. Imagina, tem mais um monte de outras fobias. Então, para quem tem uma fobia e está ouvindo a gente, talvez esse número traga até assim, uma sensação, e eu posso inclusive afirmar isso, você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem mais um monte de gente que tem uma fobia igual à sua e não está sozinho por outro motivo. Tem a gente aqui para ajudar vocês. A gente quer trazer o máximo possível de conteúdo para ajudar as pessoas a superar as suas fobias. E uma coisa que dá muita sorte para acabar com a fobia é curtir esse vídeo aqui e já se inscrever. Exatamente. Então, aproveitando aqui, existe uma forma, né, de que a pessoa ela pode superar a fobia usando esses sintomas? Sim. E eu comecei falando do vídeo, né? É muito subestimado o canal sinestésico, o canal das sensações físicas. Geralmente as pessoas querem tratar através de terapia, não tem nada de errado nisso, inclusive recomendo, mas usando terapia usando um canal, que é o quê? O digamos assim, do cérebro, só o dos pensamentos. Por exemplo, eu quero mudar, eu tenho medo de altura, então eu preciso mudar o significado do que é altura no meu cérebro. É uma ótima estratégia, inclusive. Mas um canal que é muito subestimado e que é muito poderoso para alterar fobias é o canal do corpo.
das sensações. Igual eu estava falando, aqui a gente introduziu, igual você falou muito bem, a pessoa que está depressiva tende a olhar para baixo. E se ela começar a olhar para cima, fazer um esporte que tem que olhar para cima, mudar a postura, ficar com a cabeça mais reta para cima, isso tende a melhorar, pelo menos na hora. Isso é incrível. Sim. Se a pessoa estiver muito triste, assim, pega um momento que você estiver triste e se obriga a olhar para cima. Você vai ver a pessoa, você vai ver. Primeiro, a primeira sensação é de desconforto. Sim. É assim, porque assim, existe uma incongruência. O meu cérebro, ou todos os meus hormônios, tudo que os meus pensamentos é de tristeza. Ou assim, está nesse caminho de tristeza. E eu estou colocando o meu corpo numa posição de quem está feliz ou de quem está alegre. Isso gera desconforto no primeiro momento. A pessoa vai ficar, ai, que saco, agora eu tenho que ficar olhando para cima aqui. E melhor ainda, usa aquela postura lá da Mulher Maravilha e tal. Faz isso por 2 minutos. A primeira sensação que vai vir, eu garanto, vai ser desconforto. Não vai ser de felicidade. Tipo assim, nossa, estou me sentindo um retardado isso. fazendo isso aqui. Exatamente. Vai vir algum pensamento assim. Por quê? Você está colocando o seu cérebro em 2 estados diferentes. Um lado está aqui ainda mantendo e sustentando a tristeza, e o outro está tentando manter uma conexão com o corpo, porque o corpo está virando a chave, digamos assim. Então, eu tenho certeza. A primeira reação que vem é de desconforto. A pessoa, não, besteira. Aí, qual é a reação automática? De querer abaixar a cabeça. Tem uma coisa que eu, como mulher, posso dar o exemplo, é que, por exemplo, às vezes a gente está nessa rotina do dia a dia, principalmente a gente que está ficando muito tempo em casa, né? Então, a gente não está mais, por exemplo, quem gosta de se maquiar, né? Não está mais usando um batom, uma coisa. No dia que você para, né, e fala assim, hoje eu vou passar um batom rosinha, um batom vermelho, gente, dá uma outra vida. Sim. Você tem uma outra sensação. Então, assim, eu falo porque nessa rotina de estar em casa o tempo inteiro, raramente eu passo um batom, né? E aí, às vezes, no dia, por exemplo, às vezes eu venho para cá gravar, ou a gente grava quando eu estou em casa, online, que eu passo um batom, passo uma maquiagem, que me olho no espelho e falo, nossa, eu não quero nem tirar. Meu Deus, estou me sentindo bonita demais. Assim, então, revigora, né? Sim. Traz aquela sensação boa, igual você falou, mesmo que seja momentâneo, mas traz aquela sensação boa de bem-estar, de cuidado, né? Então, é uma coisa que a gente pode fazer com mais frequência para se sentir melhor, né? Sim, é incrível como uns detalhezinhos assim muda. E a gente sabe disso, a gente sabe que muda. O que é difícil é sustentar isso através de um hábito. Talvez um hábito que a pessoa já tenha, por exemplo, de se vestir bem, de se arrumar e de se maquiar e tudo. Se a pessoa já tem esse hábito, aí é mais fácil. Só que justamente às vezes essa pessoa escuta essa dica, sei lá, na televisão, olha, começa a se arrumar mais, começa a se vestir e tal, mesmo que seja para ficar em casa. Isso é uma besteira, né? Ou então, às vezes, a pessoa tenta, mas não consegue sustentar o hábito. E aí não sustenta o hábito e não tem o resultado, o benefício. Então, o que eu queria mostrar para as pessoas assim, é um outro caminho de a gente deixar isso no piloto automático. Da minha postura automaticamente ficar uma postura melhor. De eu automaticamente querer, por exemplo, me arrumar mais, cuidar melhor da minha aparência. Até eu mesmo, por exemplo, desde que começou isso, a gente, antes mesmo de fechar o comércio, a equipe inteira aqui do escritório foi para home office e só eu que estava vindo para cá. Aí eu vinha de chinelo, com as bermudas com os buracos, tudo todo desleixado. Aí eu já estava assim, semanas vindo para cá, assim, todo largado. Aí teve um dia que não sei por que eu tive que me arrumar, vestir uma roupa melhor e tudo. Antes de sair de casa, eu já senti a diferença. Caramba, vou fazer isso mais vezes, mesmo que eu fique lá sozinho, eu vou bem vestido. Exatamente. Mas aí eu estava falando sobre a gente colocar isso no automático. A gente falou isso no podcast, não vou lembrar, se não me engano, 25. Por aí, eu acho. Sobre você pegar... Foi bem legal esse podcast. Foi bem legal, procura aí, gente. Muito a pena. Pegar o ciclo do hábito. Você já tem um hábito. A gente estava conversando sobre isso hoje. Pega um hábito que você já tem e inclui junto um hábito que você quer ter. Eu já tenho o hábito de escovar os dentes de manhã.
Beleza, antes eu nem penso, eu já levanto, parece que meu corpo já vai automático, pega escova, passa. Eu nem penso, eu estou escovando os dentes e pensando em outras coisas. Beleza, inclui ali um outro hábito que você quer ter. Logo de manhã eu gostaria de fazer tal coisa. Beleza, então vou fazer logo depois de escovar os dentes. Todas as vezes, escovei os dentes, já vou fazer tal coisa. Não vou fazer mais nada, não vou pegar no celular, automaticamente. E aí, cria uma imagem. Se imagine, amanhã eu vou escovar os dentes, depois de escovar os dentes, eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, ler um livro. Antes de dormir, se imagine. Beleza, amanhã estou aqui, aí o telefone tocou, o despertador, levantei, estou escovando os dentes, terminei de escovar os dentes, estou colocando, guardando a escova e já vou em direção ao livro, pego o livro e sento e começo a ler. Só imagine isso. Imagine e, claro, se esforce também um pouco no dia seguinte para realmente colocar isso em prática. Alguns dias você fazendo isso, na noite anterior você se imagina fazendo e no dia seguinte você faz, isso aí vai, daqui um pouco, no dia que você não puder ler, você vai ficar com raiva. Assim, caramba, hoje eu tenho que escovar o dente, não vai dar para ler, eu tenho que sair. Não, mas eu queria ler só um pouquinho, tá tão bom o meu livro e tal. É incrível. Então, é um gatilho muito simples da pessoa usar. E se ela quiser melhorar ainda mais isso, coloca uma recompensa logo depois. Por exemplo, eu adoro tomar café. Aí eu tomo café o dia inteiro, sem açúcar. Aí coloquei isso também. Eu sempre tomava café em um horário específico. Nesse horário aqui eu já ia lá. Aí eu quis colocar o meu hábito de meditação. Aí o que eu fiz? Não, antes de tomar café, eu vou fazer essa rotina aqui. Aí na hora que eu estou indo para tomar café, eu paro, faço a minha meditação aqui. E aí o café vai virar a recompensa da meditação. Pronto, meu hábito de meditação já começou a fluir. Entrou no embalo de um hábito que já existia, que era do café. E o café era uma coisa que é uma coisa que eu gosto. Então eu coloquei a meditação um pouco antes e aí coloquei essa regrinha na minha cabeça. Beleza, nesse horário aqui é à tarde, depois do almoço, gente. Sabe o cafezinho depois do almoço? Depois do almoço, eu só vou tomar o meu cafezinho depois que eu fizer a minha meditação. Pronto. E aí o cafezinho é a recompensa. Nossa, tem um livro inteiro sobre isso que chama O Poder do Hábito. Esse livro é maravilhoso, principalmente para quem quer criar hábitos saudáveis, aqueles hábitos que a gente, luta a vida inteira, começa e para. Esse livro é incrível para isso. E aí, eu quero ensinar uma coisa aqui para as pessoas. Para a fobia, como que eu começo a reprogramar a minha fobia não a partir do cérebro, mas a partir do meu corpo? Lembra, a gente falou para a pessoa começar a tomar nota, né? Sinto um frio na barriga, começa... Principalmente, perceba onde que começa. Porque lá na hora da fobia a pessoa não vai conseguir, vai vir uma enxurrada. Então, a gente estava conversando sobre a pessoa imaginar. Vai imaginando. Surgiu a minha fobia. E aí começa a notar. Anderson, surge um frio na barriga e depois vai indo para o corpo todo, começa a tremer as pernas. E aí daqui a pouco eu estou gritando ou chorando. E enfim, começa a tomar nota e vai observando... Por exemplo, vamos pegar um aqui para ficar mais claro, para não ficar tão abstrato assim. Tinha uma moça que ela falou assim, Anderson, começa com frio na barriga, aí eu já vem uma sensação e sobe um embrulho pro estômago, e aí me dá um aperto na garganta assim, e uma vontade de chorar. Aí eu falei, exatamente nessa sequência, ela ficou assim, mais ou menos é isso. O primeiro é na barriga. Ela, sim, o primeiro é na barriga. E eu falei logo depois. Depois já vem um embrulho no estômago. E aí eu falei, e quando piora? Ela, aí chega a dar um aperto na garganta. E aí eu falei, e quando tá pior, quando a fobia tá no auge? Ela, e aí já vem a vontade de chorar e eu choro. Aí eu falei, tá vendo essa sequência? Frio no estômago, vem pro frio na barriga, embrulho no estômago, aperto na garganta e vontade de chorar. Tá vendo esse padrão, gente? O seu vai ser diferente. Para quem estiver ouvindo, você tem que se estudar. Você tem que estudar seu corpo, estudar suas reações. Cada um tem uma reação. Cada um vai ter uma reação diferente. Então, assim, eu quero que as pessoas entendam que esse aqui é um exemplo dessa mulher. Porque, assim, é difícil, mas vale a pena. Esse é um exercício difícil, mas vale muito a pena. Então, estuda esse exemplo aqui que eu estou dando e começa a comparar com o seu. O dela era essa sequência. Aí eu, fulana, fecha os olhos, imagina que
essa sensação está voltando. Ah, tá vendo a sensação de vontade de chorar? Imagina que ela está voltando. Então, engole o choro. Engole o choro, menino. Aí, imagina que está voltando, descendo. Aí eu perguntei, se essa sensação tivesse uma cor, que cor seria? Ela, tipo verde. E eu falei, tem gente que vai falar, nossa, mas o meu não tem cor. Se faça essa pergunta que uma cor vai surgir. Mesmo que não tenha cor. Por isso que eu usei a palavra seria. Se tivesse uma cor, que cor seria? Eu não falei que tem uma cor. Eu não perguntei qual é a cor da emoção andando aqui. Eu não estou afirmando que tem, mas eu fiz uma pergunta. Aí eu tenho um truquezinho que eu já até expliquei em outro podcast, essa questão do se, esse verbo no teria. Mas pronto, segue a receitinha de bolo, confia. Se pergunta, tá bom, se essa minha emoção tivesse uma cor, que cor seria? O verbo tem que ser nesse tempo verbal, seria, e tem que ter esse se. Se tivesse uma cor, que cor seria? Se você se fizer essa pergunta realmente com sinceridade, prestando atenção na sua emoção, vai vir qual é a cor. Aí no dela era verde. Aí eu fiz mais uma pergunta. Se essa cor verde da emoção que está percorrendo, que vem subindo, além de ser verde, se tivesse uma textura, que textura seria? Parece com o quê, se fosse uma coisa que você pudesse pegar? Ela é como se fosse um musgo, uma coisa gelatinosa, assim, ela foi falando. Beleza, então imagina que essa substância meio gelatinosa e verde está agora descendo. Ao invés de vir pro olho e chorar uma gosma verde, não, agora você está voltando e descendo, e vai percorrendo, e aí desce para a barriga, e aí sai. E quando sai, imagina que isso está indo para um rio, e vai para o mar, e se dissolve no mar. Vai fazendo esse exercício algumas vezes. Nossa, você vai ver que a fobia vai diminuir muito. E algumas pessoas, isso talvez seja suficiente até para curar a fobia. Mas se não curar, com certeza vai diminuir. É incrível. Só que, assim, igual eu falei, dá trabalho. Primeiro, por que dá trabalho? A maioria das pessoas não tem consciência corporal. Não tem consciência do próprio corpo. E aí, consciência corporal, por exemplo, se tiver alguém aí que faz pilates ou faz yoga, vai saber exatamente o significado do que eu estou falando quando eu digo consciência corporal. É a pessoa ter realmente consciência de partes do corpo. Sabe quando a gente vai na primeira vez na academia e fala assim, nossa, eu descobri que eu tenho uns músculos aqui que eu nem sabia que existiam. Sim. Isso aí é um pouco de consciência corporal. Então, para quem não tem essa consciência corporal, vai dar mais trabalho ainda. Porque a pessoa vai falar assim, não sei, só do nada vem. Então, não, mas investiga, se pergunta mais. Tá, imagina mesmo de verdade. Tá, e se a minha fobia estivesse aqui agora? Se tivesse aqui, por exemplo, tenho fobia de lagartixa. Se tivesse uma lagartixa vindo andando, correndo em cima dessa mesa. Só de falar já me deu um frio aqui, um tremor nas pernas. Opa, e foi aí que começou? Foi, as pernas tremeu. E tremeu em que lugar? Na coxa, no joelho? Não, Anderson, veio lá do pé. Então beleza, então começa no pé. Caramba, se as pessoas levarem isso a sério que eu estou falando aqui, nossa, é um canal poderoso para alterar uma fobia. Tem alguma forma que ela, usando essa técnica, que ela consegue controlar? Que, por exemplo, ela vai ter a consciência corporal, né? Ela vai ter a consciência, ela vai trazer isso para ela, igual a gente falou, de tomar nota e tudo. Mas existe alguma técnica, não sei, alguma dica que você pode dar que ajude as pessoas a controlarem essa explosão de sentimentos, de sintomas que ela tem? Sim, tem vou falar assim, uma estratégia mental, e aí daqui a pouco vou explicar por que eu estou usando o nome estratégia mental, e tem uma outra coisa que é a persistência. Insiste. Assim, se você tem dificuldade em notar o seu próprio corpo, então você vai ter que fazer isso várias vezes. Não vai ser assim, fiz hoje, não deu certo, é porque isso não funciona. Não, calma. Vai ter que insistir. E outra coisa é usar a sua criatividade. Tá vendo igual eu falei? Anderson, tá vendo essa emoção que está percorrendo? Começou lá nas pernas, tremendo. Se essa emoção que está vindo andando pelo corpo tivesse uma cor, que cor seria? Não sei, não veio cor nenhuma aqui não. Tá, mas e se tivesse? Anderson, não sei, que negócio de cor, não sei. Tá bom, mas se tivesse, se você fosse falar qual é a cor dessa emoção, você diria que é qual? Se força nessas perguntas, insiste. Tá bom,
sei lá, preto, verde. Aí cada um vai responder de um jeito. Tá vendo quando a gente força essa resposta, a gente está buscando lá no subconsciente qual é a metáfora que tem guardada lá no subconsciente para esse caminho. Então, apesar de a gente estar falando aqui sobre o corpo, mais uma vez a gente está falando do cérebro. Porque o cérebro guarda uma metáfora lá dentro mesmo das sinapses de como o corpo vai reagir. O cérebro não guarda isso através de um livro. Tem um livro de 1000 páginas descrevendo o que vai acontecer no corpo na hora da fobia. Não. O nosso cérebro é muito mais elegante. Ele vai criar ou uma imagem, ou um totem, ou uma sinestesia, que aí pode ser uma coleção de imagens com sensações, sons, tudo junto. A pessoa fala assim que é um mix de sensações que vem na hora. Então, se eu puder dar uma dica para a pessoa, assim, use a criatividade. E aí pode brincar mesmo com isso. Eu estou imaginando que a cor verde está saindo e vê um tornado e começa a girar e leva para o céu e coloca barulho, aí está fazendo e levando. Nossa, brinca mesmo com a sua imaginação. Ela vai ser uma ferramenta poderosa para alterar esses simbolismos que estão guardados lá no subconsciente. E quanto mais você brincar com isso e praticar isso dia após dia, mais a fobia vai enfraquecer. Uma outra coisa que ajuda muito a acabar com a fobia é se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se você não curtiu, isso dá azar e a fobia continua. Mas, para encerrar, a gente vai deixar uma pergunta para vocês responderem aí, colocarem aqui nos comentários embaixo do vídeo. Sim, comenta aqui. Eu quero saber quais reações vocês já perceberam só de ouvir esse vídeo aqui. Com certeza, você já foi pensando na sua fobia, alguma reação você... Comenta aqui que eu quero ver. Eu quero ler quais reações que vocês têm e se vocês vão fazer o exercício. Isso aí. Então é isso. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Como sempre, continuem destemidos.